Eu gosto de comparar a música como uma árvore mesmo. A árvore, uma planta, ela começa na raiz e aí ela cresce, ela perde folha, ela dá frutos, ela renova. A música é isso. A música sertaneja, ela começa lá na música raiz. A gente não pode esquecer a música raiz. Mas ela cresceu. Aí tem a música sertanejo romântico, sertanejo universitário, todas as vertentes que vêm aparecendo. Mas a música raiz está ali. Se não fosse ela, nada disso teria acontecido. Então a gente não pode esquecer dela em momento nenhum. Nascida no Mato Grosso, essa loira descobriu sua paixão pela música caipira ainda pequena. Entre a vida no campo e os estudos, surgiu em sua vida a paixão que hoje leva no nome, a viola. Com seu estilo bruto, de chapéu, botina e um sorriso marcante no rosto, ela conquistou os corações do Brasil, se tornando um fenômeno. É uma das maiores violeiras do país. A Bruna Viola surgiu aos 11 anos de idade, que foi quando eu tive o primeiro contato com o instrumento viola caipira. Mas ao ouvir música raiz, eu já ouvia desde pequenininha, quando eu frequentava a fazenda do meu bisavô materno, Públio Vilas Boas. Ele adorava música raiz, então ele estava sempre com um radinho lá na fazenda, escutando, né, essas modas caipira. Desde os 3 aninhos de idade, eu já andava a cavalo com ele, sempre estive no meio dessa vida sertaneja, dessa vida no campo, né. Eu cresci na roça mesmo, fui criada numa chácara que eu morava com os meus pais. Para ir estudar, eu e minha irmã acordávamos 4h30 da manhã e pegava um ônibus na estrada de chão, aí chegava na cidade, pegava outro ônibus para chegar no colégio, chegava no colégio marrom de poeira. Eu tenho uma herança da música correndo no sangue aqui dos meus avós maternos, que são músicos, e um dom maravilhoso de Deus, né, que enviou para mim. E como eu pedi o instrumento para minha mãe, viola caipira, ela não conhecia muito bem, não sabia a diferença do violão para viola, e ela acabou me dando um violão. E quando eu vi que era um violão, eu falei, mas isso aqui não é viola caipira. Aí ela pensou que fosse uma coisa de criança, que quer alguma coisa, brinca uma semana e depois se esquece, né? Aí ela, não, então aprende a tocar esse violão, depois eu te dou a viola caipira, então, já que você quer a viola. Aí eu passei 1 ano com o violão. O meu avô, o Benedito Vilas Boas, que é violonista, guitarrista, ele me ensinou os primeiros acordes do violão, me ensinou algumas coisas no cavaquinho também. A minha avó canta muito, a minha mãe também cantou alguns anos da vida dela. Então a família que foi me ensinando, né, mesmo. E eu aprendi, fui aprendendo de ouvido também as músicas, fui tirando o violão. Depois que eu aprendi a tocar o violão, eu cobrei novamente dos meus pais, da minha mãe, do meu pai. Falei, agora eu quero a viola caipira. Foi aí que eu tinha 11 anos. E aí eu ganhei de presente deles a viola caipira. E como eu já tinha esse dom da música, já tocava violão, já sabia estudar um instrumento, eu comecei a tirar as músicas de viola de ouvido, que eu ouvia e cantar. E a carreira começou a surgir quando amizades lá na minha terra natal, que é Cuiabá. Minha mãe tinha amizades com os donos de bares lá, produtores de eventos, donos de rádio, amizades assim. E eles começaram a fazer os convites. Traz a Bruninha aqui para tocar viola no programa de rádio, traz a Bruninha aqui para tocar viola no programa de TV, no evento tal. Lá tem um encontro de violeiros no Mato Grosso, na cidade de Pochorel, que é muito famoso no Brasil, principalmente no nosso meio da violeirada. E os grandes ícones da música caipira iam nesse evento todo ano. E eu fui lá, fiz a inscrição nesse encontro de violeiros e avisei minha mãe, eu fiz a inscrição e quero ir lá participar do encontro de violeiros, nem avisei nada. Aí ela, então vamos embora. Pegamos o carro e fomos. E foi assim. Eu sempre fui uma novidade por onde eu passava, porque há 15 anos atrás, quando eu comecei a carreira, não era muito comum ver uma criança, menina, tocando viola caipira. Até a Inesita Barroso, quando eu conheci ela lá em Pochorel, ela se espantou. Ela achou o máximo, né? Minha mãe me apresentou para ela. Até quando eu fui a primeira vez no programa dela, ela lembrou dessa história. Ela mesma falou no programa. Eu lembro que a sua mãe apresentou você para mim lá em Pochorel. Muito bacana. Então, e foi indo assim, os convites foram vindo de apresentações em programas, nas casas noturnas, e aí foi se profissionalizando, foi criando nome por ser uma coisa diferente. Viola caipira,
que sempre foi considerado um instrumento masculino, né? Duplas masculinas. Era uma novidade, uma mocinha tocando viola caipira. Foi indo, fui me profissionalizando e esse ano eu completo 15 anos de carreira. Graças a Deus, hoje eu olho para trás e vejo a história que eu construí. Ainda tenho muito para fazer acontecer, para conquistar, mas hoje eu sou referência para as crianças de 11 anos, como eu era, de 6, 7, 8, 5 aninhos. E eu sou muito grata por isso. Eu nunca imaginei, quando eu comecei a tocar viola com 11 aninhos, que um dia eu seria referência de uma grande massa, né, de crianças, de uma geração. Vamos falar da geração que está vindo atrás de mim. Eu jamais imaginei que eu seria uma grande referência, como eu estou sendo. Eu sou muito feliz de poder ser uma referência boa, de música boa, e para essa nova geração, e não deixar a música raiz morrer, né? Que tudo começa lá na música caipira. Eu tenho uma referência muito grande da minha mãe, que trabalhou na música. Não era música caipira, minha mãe tocava em barzinhos. Minha mãe é curitibana, então ela morou em Curitiba, era MPB, pop. Os meus avós também tocavam formaturas, carnaval, casamento. Então era um outro lado da música brasileira, não era música caipira. Mas a música é uma só, né? Tá ali no sangue. Então, são as minhas maiores referências, a minha mãe e os meus avós maternos, né? Profissionalmente falando, sem dúvida nenhuma, a Inesita Barroso, que foi a primeira mulher a aparecer em cenário nacional, defendendo a música raiz, tocando a viola caipira com a moda da pinga, né? Que pinga, boteco, viola, é tudo homem. Então ela foi a rebelde da época dela, né? Então é uma referência enorme para mim. Ela quebrou muitas barreiras, defendendo a música caipira, ficou 1000 anos com o programa dela no ar, sempre com música raiz, um grande ícone, maior referência assim, de mulher. E o Tião Carreiro e Pardinho, né? O Tião Carreiro é o grande criador do ritmo pagode de viola, que é o que eu mais gosto de tocar. Eu amo pagode de viola, que é o rei da viola, considerado o rei do pagode, o rei da viola. Eu sentada lá, eu não acreditava. Falei, gente, eu saí do Brasil, tô aqui em Las Vegas, tem 5, acho que eram 5 atrações lá concorrendo comigo, 5 artistas, 5 ou 4, não lembro. E eu olhava lá eles anunciando, né, os álbuns e os artistas, tal. Eu falava, não é possível, de verdade. Eu sentadinha lá, a hora que o rapaz falou Melodias do Sertão ao vivo, Bruna Viola, eu falei, meu Deus do céu, acabou, a alma subiu, ficou só o corpo ali, sumiu. É um sentimento inexplicável, de verdade. Aquela criança de 11 anos nunca imaginou que ia para Las Vegas buscar um Grammy Latino, que o mundo inteiro estaria vendo o nome dela ali. O meu show é um resgate da música brasileira. Eu canto muitos clássicos, canto as minhas músicas do meu DVD e canto clássicos. Tem o Tião Carreiro, tem Milionário Zé Rico, tem a Inesita, tem Gini Geno, tem Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, tem Lulu Santos. Então eu faço uma mistura legal, é um resgate da música brasileira. Não é só um resgate da música caipira, o meu show. Bruna, que além de carregar a viola em seu nome e as raízes sertanejas em suas canções, carrega bem junto a seu peito a fé e a devoção. Devoção à rainha e padroeira do Brasil, que por tantas vezes a protegeu e tantas graças concedeu. A maior delas, sua vida. Com 3 aninhos de idade eu caí na água no rio Cuiabá e a minha mãe mergulhou atrás de mim, eu afundei. E ela me procurando debaixo da água, ela abriu o olho, não enxergava nada. E um dos momentos que ela abriu o olho,
ela viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Uma coisa azul, meio brilhando, como se fosse o manto dela, o formato dela, e ela passou a mão naquela coisa para tirar da frente dela. A hora que ela passou a mão, ela sentiu o meu pé. Meu pezinho estava ali, eu estava debatendo, né, para tentar subir. Aí ela me pegou e me jogou para cima para me tirar do fundo d'água. E esse é um testemunho que a gente tem, e a minha fé começou aí, né? Minha mãe, eu tinha 3 anos de idade ainda, mas ela sempre me ensinou essa devoção, né? A Nossa Senhora Aparecida é minha mãezinha, eu chamo ela de minha mãezinha que me salvou. Na verdade, Nossa Senhora Aparecida teve um trabalho comigo, eu vou falar pra vocês, isso aí foi só a primeira vez, porque eu tenho um negócio com água, ela já me salvou várias vezes de água, viu? Ela tava ali através da minha mãe pra me salvar. Eu via água e pulava. Eu corria pra piscina e pulava. Minha mãe me tirava, tava roxa já, assim, umas 3, 4 vezes. Eu não sei o que tinha com água. Temos uma história parecida, né? Porque ela foi achada no fundo da água. Então, ela sabe nadar mais que eu, ela me salva toda vez, a mãezinha. Eu sou grata por todas as coisas que vieram acontecendo na minha vida. Eu sempre, desde criança, devota a Nossa Senhora Aparecida, agradeço. A maior graça, na verdade, é a proteção que ela nos dá enquanto a gente vai, enquanto a gente volta, enquanto a gente está na estrada, nos protege no palco. Eu e toda a minha equipe, eu carrego várias imagens de Nossa Senhora Aparecida, inclusive essas várias imagens, todas ganhadas de fãs, eu carrego dentro do meu camarim, do guarda-roupa, então todos os shows elas estão lá, e eu agradeço por ter chegado com segurança. Peço proteção para que o show aconteça normalmente, que nunca dê nada de errado, para que ela nos leve de volta para casa em segurança. Então acho que a maior graça é essa, eu sempre pedi proteção e sempre fui atendida. Nada de mal nunca nos aconteceu nesses 15 anos de carreira. Aconteceu um pneu furado, uma van que estragou na estrada, mas isso a gente leva como um livramento, que poderia ter acontecido alguma coisa muito pior, e Deus e Nossa Senhora nos livraram ali, furando um pneu para atrasar a viagem um pouco. Então acho que a maior graça é essa, é a proteção que a gente sempre teve, eu e toda a minha equipe. Eu acho que todo mundo aqui na Terra vem com um propósito, né? A nossa história já está escrita por Deus e a gente tem os santos que estão ali para nos guiar e não deixar que nada aconteça na nossa história, deixar que não desvie o caminho, entendeu? A nossa história está escrita, a minha história é isso. Eu amo ser uma boa referência para as pessoas, para todas as idades, para tudo. Sou muito feliz com isso. Eu acho que eu tenho muita coisa ainda para cumprir. Eu recebo mensagens através das redes sociais que eu nunca imaginei que eu poderia, com a minha música, com os meus stories no Instagram, com as minhas palavras, eu pudesse tirar uma pessoa da depressão, eu pudesse alegrar uma pessoa no hospital. Como eu recebi e recebo muitas mensagens. Olha, meu pai tá doente no hospital, meu avô, botei seu vídeo para ele assistir, deu um sorriso, bateu palma. Eu tava em depressão porque minha mãe tava doente e eu assisti seus stories de manhã, porque eu sempre posto uns stories com umas mensagens legais, alguns louvores para as pessoas ouvirem, agradecerem, enfim. E eu recebo esse feedback através das redes sociais das pessoas. Isso é muito gratificante. Poder ajudar com a música, com a minha pessoa, com a minha palavra, com o meu jeito de ser. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas mesmo nas redes sociais: creia sempre, tenha muita fé. A fé move montanhas. Você não pode achar que uma dificuldade diária ou um mês ruim. Não deixe que um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim atrapalhe o resto da sua vida. Tenha fé todos os dias. As dificuldades servem para nos fortalecer e saber lidar cada vez melhor com os problemas e com as dificuldades que irão vir, que a vida é uma luta diária. Né? A gente nunca mais vai ter uma dificuldade, nunca mais vou ter um problema. Todos os dias eles estão ali para você resolver e saber levar a vida. Então, eu prego muito isso para os meus fãs. Tenha fé, às vezes algumas postagens que eu escrevo na foto. Uma semana abençoada para vocês, né? De luz, de paz, prosperidade, trabalho, saúde e fé. Muita fé sempre. Para dias bons, vai ter dias bons, vai ter dias ruins,
Mas haverá Deus em todos. E Deus é fé. Tem que ter fé sempre.